questões da página 50, capítulo 4, sobre leis de ohms, tá? Para quem não pegou aí, eu pulei só a questão que eu tinha feito na última videoaula, tá? Para não ficar repetitivo. Então vamos lá. Ó, o material ôhmico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes quando submetido a uma DDP de 100 volts. Com base nisso, determine. Essa questão eu fiz em algumas turmas, mas vale a pena a gente relembrar. A intensidade da corrente que percorre o resistor quando submetida a uma DDP de 250 volts. Bom, o que eu tenho do meu enunciado? Eu sei que essa relação da primeira lei de Ohm vale sempre, o igual a RI. No enunciado ele falou que quando a DDP é 100, é porque a corrente é 5. Opa, se eu passar dividindo, vai ficar R igual a 20. A resistência é uma característica do aparelho que está ligado ou do resistor que está ligado. Isso quer dizer o seguinte, ela não vai sofrer influência se você mudar a bateria. Então, na letra A, ele falou, se a bateria for de 250, o R, como ele não muda, é 20, qual vai ser o valor da nova corrente? É isso que ele quer saber. Então, o valor da nova corrente é só pegar 250 e dividir por 20, que vai dar 12,5. Então, a coisa que você tem que ter em mente sempre. Mudou o circuito? Beleza. Mas, se o aparelho for o mesmo, a resistência não pode mudar. A resistência tem que ser a mesma. Certo, galera? Gabarito é isso aí. Letra B. A DDP que deve ser submetido para que a corrente que percorre tenha a intensidade de 2 amperes. Bom, de novo, U igual a RI. Qual que é a DDP que ele deve ser submetido, sabendo que a resistência é 20, para que a corrente seja 2. Ora, 40 volts. Correto? Essa é aplicação direta, né? Da primeira lei de Ohm, tá bom? Letra C, o valor da resistência elétrica desse material. Bom, para resolver a questão, a gente já tinha feito isso. 20, não há o que resolver na letra C. Tudo bem? Então agora, próxima questão. Questão 2. Questãozinha do gráfico aí. Só leitura do gráfico. Tranquilo, ó. A curva ao lado mostra a relação entre a diferença de potencial estabelecida na extremidade de um fio de material ôhmico, ou seja, ele não varia com o aquecimento, por exemplo, o valor da resistência. E a intensidade da corrente elétrica que o percorre. E aí, bom, determine o valor da resistência elétrica do material. Gente, lembrando que pela própria primeira lei de Ohm, ela foi definida da seguinte forma. U sobre I é igual a resistência. O que o Simon Ohm mostrava? Aumentando o U, você aumenta o I na mesma proporção e o R é sempre o mesmo. Então não importa qual valor você use do gráfico, todos os valores têm que dar a mesma coisa, já que o resistor é ôhmico. Então eu posso pegar o 3, o 6 ou o 9, tem que dar a mesma coisa. Obviamente, eu vou pegar o mais, o que dá menos conta, que é o menorzinho, 3 dividido por 2. Né? Peguei o U e dividi pelo I. Para achar a resistência, 1,5 ohms. Lembrando que o ohms é representado por ômega. Correto? Tá lá a resposta. Letra B. A intensidade da corrente elétrica que percorrerá o fio quando a DDP for de 51 volts. Bom, de novo, mesma situação. A resistência não muda. Então eu posso falar que U, que é 51, tem que ser igual a R, que é 1,5, vezes I. Então o que vai mudar é só a corrente, a resistência não pode mudar, que isso fique bem claro. Então vai ficar 51 dividido por 1,5, que é igual, 51 dividido por 1,5, não é isso? Que vai ser igual a 34 amperes. 34 amperes. É isso mesmo? Confere? É isso aí. Questão número 3. E rapidamente, acho que tem gente querendo entrar aqui. Eu vou parar só para aceitar aqui
E voltamos lá. Opa, mais gente querendo entrar. Pronto. Agora a gente volta aqui. Vamos lá. Questão 3, então. Deixa eu tirar essa parte aqui para não atrapalhar ninguém. Observe o gráfico a seguir, que mostra a curva característica da resistência elétrica de um material. Depois responde as questões. Primeira coisa, essa curva característica ela é diferente da questão anterior, né? Porque a questão anterior está mostrando um resistor ôhmico, ou seja, o resistor não varia com o aquecimento ou com a passagem de corrente. Então o gráfico ele é linear. Agora aqui, ó, é U por I também, só que aqui está dando uma curva, ou seja, o resistor aí não está sendo constante, né? Então tem que ter cuidado. Por isso que ele perguntou qual o valor da resistência elétrica do material quando a DDP estabelecida é de 1,5 volts. Ele teve que marcar exatamente qual ponto que ele quer, porque o resistor vai variar. Então o que eu vou fazer? Nesse caso, eu não posso escolher qualquer ponto do gráfico. Tem que ter cuidado com isso. Ele pediu o ponto 1,5 para descobrir o R, sabendo que o U vale 0,2 no gráfico, né? O I vale 0,2. Então vai ser 1,5 dividido por 0,2. Quer dizer que a resistência tem que ser de 7,5 ohms. Qual o valor da resistência quando o valor da DDP estabelecida é de 6 volts? Tá vendo agora? Ó? Agora ele está indo para outro DDP, achar outro I. Se fosse um resistor ôhmico, tinha que dar a mesma resposta, mas não vai dar. Então, eu tenho que calcular de novo. O U vale 6, o R eu quero descobrir, e o I vale 0,4. Então, R vai ser igual a 6 dividido por 0,4, que vai dar 15 ohms. Consequentemente, a letra C a gente pode classificar como resistor não ôhmico, já que a resistência varia à medida que a corrente aumenta. Correto? Então lembre-se, de maneira geral a gente vai trabalhar só com resistores ôhmicos. Sempre, sempre, sempre. Quando o resistor não for ôhmico e a resistência variar, a questão vai ter que apresentar um contexto como foi a questão 3. Não é para você considerar a resistência mudando nunca, tá bom? Só se for dito. Bom, seguindo aí, um fio de cobre cuja resistividade elétrica vale 1,6 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro, possui área de secção transversal igual a 4 milímetros quadrados. Numa ligação elétrica de um chuveiro, deverá consumir ao todo 40 metros desse fio. Determine a resistência elétrica dessa fiação. Bom, a resistência, a partir das características do material, é dado pela segunda lei de Ohm. Para quem não lembra, segunda lei de Ohm descreve a resistência de um material pelas suas dimensões, ρ ou suas características, né? ρ é a resistividade do material, L é o comprimento e A é a espessura do fio. Neste caso, a resistividade 1,6 vezes 10 elevado a menos 8. Eu sei que o comprimento é de 40 metros e sei que a área, a resistividade está em metro e a área está em milímetro. Então temos que ter um cuidado aí. Se eu fosse passar de milímetro para metro, eu ia dividir por 10 a terceira. Não é isso? Porque um metro tem 1000 milímetros, então eu multiplico metro para milímetro, eu multiplico. Milímetro para metro eu divido por 1000. Só que está ao quadrado, então é isso aqui ao quadrado, a conversão. Então aqui vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 6. Resolvendo essa conta aqui, 40 por 4 dá 10. 10 vezes 1,6 dá 16. E as potências, divisão de potências pela mesma base, eu conservo a base e subtrai os expoentes. Menos 8 menos 6 dá menos 2. Então a resistência tem que ser igual a 0,16 ohms. Cuidado e atenção com a mudança de unidade de medida. Olha sempre para a constante. Se lá tivesse milímetro quadrado, eu ia poder manter.
Se tiver só metro, tem que transformar para metro. Muito cuidado com isso, tá bom? E por último, para a gente abrir para as perguntas, a questão 6, que mostra uma análise mais de proporcionalidade da equação, sem necessariamente fazer conta demais. Então, ó, um fio condutor, considerado ômico, está submetido a uma diferença de potencial U e é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Então, ó, para o começo da questão, U e I não são incógnitas. Eu vou considerar como sendo valores dados, tá? Em certo momento, substitui esse fio por outro de mesmo material e mesma espessura, mas com comprimento aumentado em 25% do comprimento inicial. Né? Então, na verdade, o novo comprimento L' é o comprimento inicial mais 0,25% do comprimento inicial. Então, o novo comprimento é 1,25% do comprimento inicial. Certo? Com base nessas informações, faça o que se pede. Isso vai impactar onde? O comprimento. Isso vai impactar, segundo a lei de Ohm, ρ L sobre A. Lembrando que o L é diretamente proporcional à resistência. Então, se o L aumenta 25%, a resistência vai aumentar 25%. Então, letra A, chamando de R o valor da resistência elétrica, da nova resistência elétrica, R', e R o valor da resistência anterior, determine quantos por cento R' é maior do que R. Resposta, 25% maior. Porque reparem que o L é diretamente proporcional à resistência. Consequentemente, se eu dobro o L, dobro o R. Se eu triplico o L, triplico o R. Certo? Letra B. Submetendo-se a um novo fio, ao mesmo DDP, U do anterior, a corrente que circula no fio agora vale I'. Determine quantos por cento I' é menor que I. Espera aí, agora vai botar a nova resistência, é isso? Bom, pelo que eu entendi foi isso aqui. U é igual a R' vezes I'. É isso que você quer saber? Submete-se o novo fio, isso, a mesma DDP, o U do anterior, tá. É isso, né? Então, na verdade, o que eu vou ter é isso aqui. U é igual a ρ vezes 1,25 L sobre A vezes I. Vai ficar assim, né? O R eu substituo pela equação aqui. Então eu posso falar, ele quer descobrir o I, né? O novo I. Bom, vamos lá. Eu vou isolar o I aqui então, vai ficar assim. U vezes A sobre ρ vezes 1,5 L. O que eu estou fazendo aqui? Eu isolei o I' para descobrir ele. Tá? Passei o A multiplicando, o ρ e 1,25. Opa, 1,25 dividindo. Só que lá em cima, o que eu tinha no começo? Eu tinha o U igual ao R, que é ρ L sobre A, antes do aumento, vezes I. Então o meu I, ele era na verdade U vezes A sobre ρL. É isso. Se eu substituir aqui, eu posso falar, ó, vê se está ficando muito confuso aí, gente. O novo I', no lugar de UA ρL, eu posso substituir UA ρL, eu posso substituir por I. Vai ser igual a I dividido por 1,25. Repara o que eu fiz aqui, gente, para todo mundo entender. Deixa eu até mudar de cor aqui, para ver se fica mais claro. U, ρ, L e A, UA sobre ρL é exatamente isso aqui, ó. Então eu substituí pelo I anterior. E o 1,25 fica ali. Então isso aqui é 1 sobre
1i sobre 1,25. O que vai dar isso aqui? Quanto é que é 1 dividido por 1,25? 0,8. 0,8 do i anterior. Então, o novo i ele vai ser 80% do i anterior. Né? Mas ele perguntou o quê? Quantos por cento o i' é menor? 20% menor. Já que ele é 80% do anterior, ele é 20% menor. Certo? É isso aí, vamos às perguntas então.